Jairo Duarte, sou de 4 de dezembro da última Guerra Mundial, 1944. E você cresceu aqui em Machucão? Não, aqui nesse quarteirão onde eu estou mesmo. Tem 78 anos que eu moro aqui nesse quarteirão. Entrei naquela época, não tinha jardim da infância, tinha andado a entrar na escola com 8 anos de idade. Com 14 anos eu já estava fazendo admissão. Fiz o ginásio do Senhor da Badia. Na primeira turma eu não completei não. Que foi a primeira turma, se formaram tudo em 1961. Eu parei de estudar, depois voltei outra vez, já na década de 70. Formei e fiz o segundo grau. Toda a vida mexi só com comércio, desde a idade de 8 anos. Meu pai naquela época era venda de secos e molhados, José Pereira Duarte. Meu pai morreu novo. Meu pai morreu novo assim, quando naquela época, morreu com 78 anos de idade. E a minha mãe já morreu com 106 anos de idade. Meu pai era 3 irmãos. Era meu pai, que era o mais velho, José Pereira Duarte. Segundo, era Joaquim Pereira Duarte, Quinzinho. Foi prefeito aqui 2 vezes, aqui em Martim Campos. Trouxe o Juscelino Kubitschek aqui em 1952. Se eu não me engano, no segundo ano de escola, da escola Dr. José Gonçalves. Lembro direitinho. Ele trouxe em novembro de 1952. Justamente no dia que nasceu um irmão meu, que já faleceu, o Ailton. O Ailton é da data certinha do dia que o Juscelino Kubitschek veio aqui na Badia. Inclusive, pode conferir ali na estátua do Juscelino, que tem ali na praça, ali da ex-praça da estação, tem uma placa lá. Nessa placa tem a data certinha do dia que o Juscelino veio aqui na Badia. E tem uma honra que é aquela data, dia do nascimento do meu irmão, Ailton Pereira Duarte, que faleceu agora há 8 anos. Inclusive essa praça lá, eu era vereador na época, a Perpétua era presidente da Câmara, foi quando nós construímos aquela praça ali. O prefeito era o José Márcio. Esse busto do Juscelino Kubitschek até tem uma história muito interessante. Esse busto era ali na frente, onde é o prédio da prefeitura. Ali funcionava um escritório do DR. Um caminhão do DR foi dar uma manobra lá, derrubou esse busto. Naquela época não podia levantar o busto outra vez. O Zé Teixeira, vulgo Zé Sabão, pegou esse busto. Na época ele era funcionário do IBGE. Ele pegou esse busto e guardou ele. Lá na prefeitura, depois guardou até na casa dele. E nós, quando foi em 1994, nós levantamos ele ali, onde ele está até hoje. Perpétua ali era presidente da Câmara, ela que idealizou aquilo ali. E aonde eu fui muitas coisas, da época do Juscelino, meu pai era político, meu tio era o prefeito e tudo, eu guardei também alguma coisa. Aonde tem uma placa, que está lá no Coreto. Essa placa também teve no meu poder muito tempo. E essa placa era da inauguração do serviço de água lá da Igrejinha do Monte, aquela caixa d'água mais baixa. Eu na época pedi ao povo da Copasa para colocar essa placa lá, ficar num rolo danado lá e não colocou não. Zé Maria Taioba, pegou ela e falou: Jairo, eu vou guardar essa placa, porque eles não vão arrumar isso aqui. Guardou na casa dele. Ele falou comigo: vamos colocar ela lá em frente à Igrejinha do Monte, lá em cima. Nós até olhamos lá um lugar de colocar ela. Depois eu pensei: não, eu vou colocar ela aqui no Coreto. E ela está lá no Coreto. Tá lá, tá. Ainda mandei fazer uma piquetitinha, pus essa placa aqui em homenagem ao serviço de abastecimento de água aqui de Martim Campos, a captação da água do açude. Naquela época, a canalização que descia, Deus da caixa d'água, não, Deus do açude, eles eram de ferro, né? Naquela época, quando era tudo de ferro. Saía uma rede de água lá do açude, vinha até ali na praça da Cruz do Monte e descia até aquela praça onde tinha a venda do Zumiro ali. Eu falo Praça do Zumiro. Eles falam Praça do Bicote, mas eu lembro ali era da venda do Zumiro. Essa rede descia até lá e descia para as outras ruas. Era tudo de ferro. E o Lino, quando era prefeito, ele deu uma reforma lá no açude, a água ainda era do açude.
fez outro serviço de bombeamento lá do açude e trouxe outra rede d'água pela rua Coronel Zé Américo, até chegar na praça pela rua Coronel Zé Américo, seguindo ali, passando por aquela rua ali de trás, ali, até chegar outra vez lá na pracinha do Zumiro. Essa já foi de cano de plástico, 70, 72. Meu pai Zé Pereira Duarte, o meu tio que foi prefeito aqui, que trouxe o Juscelino Kubitschek, que era o afamado Quinzinho, Joaquim Pereira Duarte, o pai do Marco Paulo. O outro, foi bem dizer, morou mais fora, era o caçulo, Francisco Pereira Duarte, famoso Chico Giriza. Ele morou mais tempo em Pitangui. Esse tio meu teve 16 filhos. E se eu não me engano, eles estão vivos até hoje, os 16. A esposa dele morreu agora, no dia que o Nilton, meu primo, morreu. No dia que o Nilton morreu, a tia Clarita, que era a esposa do Chico, morreu lá em Belo Horizonte, beirando aos 100 anos. Ela era dos Quirinos aqui de Bom Despacho. Naquela época era exaltor, ele era funcionário do Estado, ele era fiscal fiscal da Receita Estadual. Então, disse que era um homem tão honesto, tão bom, que disse que ele trabalhou acho que uns quase 40 anos na fiscalização. Disse que ele nunca multou ninguém. Disse que ele chegava a falar com o comerciante, ó, vai ser não, senão passa outro colega meu que te mostra. Ele, durante o tempo todo. E meu pai foi comerciante, Juca Duarte, meu pai era Juca Duarte. E duas irmãs mulheres. Duas irmãs mulheres que estou esquecendo. Uma chamava, tia Fia que já falava, também foi criada em Belo Horizonte, a vida toda em Belo Horizonte. Hoje já tem um filho dela que mora lá em Brasília. Tive Cintina, também morou aqui muito tempo, mas ela morou mais tempo em João Molevade, que é a mãe do Pedrinho, que eles falam Pedrinho Gerardo Caetano, Pedrinho motorista da prefeitura. Hoje ele trabalha para Santos Dia. Ele, inclusive, acho que ele é o caçulo dos filhos dela, ela também teve muito filho. Nós fomos 9 irmãos, o tio Quinzinho, se eu não me engano, foi 8, o tio Tereza 16, a tia Fia teve 3 filhos só, que foi o que teve menos, e a tia Vicentina, se eu não me engano, também foi 9 filhos. Meus irmãos, todos faleceram cedo. Um era o José Geraldo Duarte, era o mais velho, faleceu ainda jogando futebol, faleceu com 35 anos de idade. É o pai do famoso Dedé, Denilson, ele teve 3 filhos, a esposa dele é viva até hoje. Tem o segundo, era minha irmã, Maria Lúcia Duarte, faleceu agora tem 4 anos. O Milton, todo mundo conhece. Depois do Milton, a Mirtes, todo mundo conhece também. Eu, Modesto, que faleceu também, que é o pai do Murian, marido da Rita. Tanto faleceu ele como a Rita, que era até diretor de escola, morreram todos cedo. E o Ailton, coitado, foi o último que morreu. E tem a Aurete, que é a caçula, mora em Belo Horizonte, e a Mersa, esses eram meus irmãos. Fora o que se contava, que meu pai tinha mais filhos por fora. Mas ele teve mais uma meia dúzia de filhos. Aí eu toda vez trabalhei no comércio. Daí depois de velho, depois com a idade de 58 anos de idade, por conta de política. E problema familiar, eu fui para casa descansar lá nos Estados Unidos, na casa de um sobrinho meu, que é o Alisson mecânico. Ele estava morando lá e foi para lá em 2000. Estava querendo, ele pensava, Tijar, vem para cá, fica aqui que o senhor descansa aqui. Tirei meu passaporte, já tinha ido lá nos Estados Unidos, já tinha ido lá. Em 96 eu já tinha ido nos Estados Unidos. Aí, mas fui passear. E agora também, em 2001, eu fui também passear. Fui passear na casa do Alisson. E mais uma turma que morava lá em Marchão, morava lá nos Estados Unidos. Que tinha o Danilo, uma turma grande aqui de Marchão Campos. Gostei tanto de lá, que eu fiquei lá 8 anos. Morava em Lowell. Porque esse tempo tudo lá não aprendi nada em inglês. Mas por quê? Porque a gente morava só com brasileiro, não. Eu morava lá só com gente de Marchão Campos. Numa rua que eu morava lá, um dia uma filha do Dalto chegou lá. Tem até o Patiela aí, a testemunha disso. Era no dia do aniversário meu, 4 de dezembro de 2004. O Júlio, nosso amigo Júlio, estava fazendo uma feijoada lá nesse aniversário meu. 2 que fez a festa para mim lá, Deus levou. Um era o Júlio fazendo a feijoada, o outro é o Etinho, que chegou lá com um barril de chopp,
Seu Jara, vou deixar esse barril de chopp aqui na janela. Só pôs a mangueirinha e jogou lá dentro para nós. Que era dezembro, tá caindo neve, e nós estávamos fazendo bota fora do Patiello. O Patiello foi um dos primeiros que veio embora. E fazendo aquele festão lá, e a chegada da Sheila, filha do Dalto, foi lá passear também na casa da irmã dela, da Shirlene. E essa Sheila saiu, gente, não andei em neve, e saiu. Nós ficamos preocupados com ela, o Julinho até ficou preocupado mesmo com a Sheila foi. Passou onde que a Sheila chegou, então fiz uma coisa que vocês nunca fez. O que foi? Eu contei aqui nessa rua, que onde nós estamos morando, 14 residências, não é de gente de Martinho Campos, não, é de gente da Bitira. Ela começou contando as casas, deu da casa da Sheila, da Shirlene. Shirlene morava lá na época, ela morava já numa praça. Julinho, onde eu morava, e tudo foi descendo, deu 14 moradias. Nós nunca tínhamos feito isso. Então, como é que você vai aprender um inglês numa cidade dessa? Sempre, toda a vida, gostei muito de história. Falei, gente, aqui em Massachusetts, pode chamar São Paulo. Por que pode chamar de São Paulo? É porque você daqui uns 10 anos, mais ou menos, pensei que eu já estava falando, daqui uns 10 anos, mais ou menos, você não vai achar americano aqui nessa cidade. Sabe por que você está falando que é igual São Paulo? Aí São Paulo também, vocês encontram casal de paulista em São Paulo? Não tem. Um casal apurado de paulista não existe em São Paulo, muito difícil. Lá São Paulo hoje é habitado por japonês, por chinês, por nortista, por todo mundo, tudo misturado. Então, mesmo o que está acontecendo aqui com Massachusetts. Conta uma vantagem danada. Eu fui um dos imigrantes daqui que morou nos Estados Unidos, eu morei lá esse tempo todo. Eu tive o privilégio de pôr a mão no Atlântico, pus a mão no Atlântico e pus a mão no Pacífico. Eu atravessei, na época eu morei lá, eu atravessei os Estados Unidos de fora a fora. E tem prova, tem as minhas fotos tudo aqui, ó. Tem uma foto minha aqui até no como é que chama esse carro aqui? Isso é uma Ferrari? É uma Ferrari. Então eu rodei os Estados Unidos inteiro. Aqui eu tenho a foto aqui do dia que eu cheguei lá, de festa aqui lá em Nova York, que as festas famadas que fazia lá, eu frequentei isso tudo. Não tive o privilégio de juntar dinheiro dos Estados Unidos, não, mas e lá eu aprendi a passear. Aprendi tanto a passear nos Estados Unidos, sempre os colegas chamavam a atenção. Já todo fim de semana eu saía. Se tinha uma promoção lá, eu pegava um avião, não, hoje eu vou lá para o Canadá, vou para tal lugar assim. Rodei para enquanto eu dei conta, eu rodei dentro dos Estados Unidos. Aprendi, cheguei aqui no Brasil, graças a Deus, fiz a mesma coisa. Acho que eu sou o único aqui de Martinho Campos que conhece uma parte grande, não conheço não, que visitei uma parte grande do mundo. Eu fui na Ásia, eu cheguei aí daqui até lá lá em Joanesburgo, no fim da África. Eu fiz aquela, como é que chama aquele negócio de andar junto com o elefante, aquele trem lá na África do Sul. Eu fui na Coreia do Sul, do Norte não, mas eu fui numa festa na Coreia do Sul. Eu fui no Japão. Agora, eu cheguei aí lá eu tenho uma foto minha aqui muito interessante, nas muralhas da China. Inclusive eu estava lá nas muralhas da China, coincidiu que o Obama, mais a esposa dele, as 3 filhas dele estavam lá ao lado meu, eu tirei uma foto deles lá, tirei uma foto lá, que o guia nosso lá falou, já está ficando doido, você vai ficar sem essa... Eu tinha uma maquininha, você vai ficar sem ela até hoje, foi dito certo. Veio, você acredita que esse homem deu um sinal para a segurança dele, o sujeito devolveu a máquina? Devolveu a máquina, na hora. Inclusive, prova que eu tenho uma foto, está aqui uma foto aqui do Obama, das 3 filhas dele e eu. Estive lá e agora há pouco tempo, fui na Europa. Quer dizer, antes eu já tinha ido na Terra Santa. Inclusive, eu vou ter uma foto minha ali, sendo batizado lá na Terra Santa, no Rio Jordão. Está ali, ó, a foto minha ali, ó, sendo batizado lá no Rio Jordão. E agora, essas viagens minhas que eu fiz para o exterior, eu provo com dinheiro. Aonde eu ia, eu fiz questão de trazer uma moeda e guardar. E aqui no Brasil também, graças a Deus, conheço o Nordeste. Tem aqui uma foto minha aqui até lá no famoso Mercado Vero-Peso, lá no Belém, Pará. E fiz também uma viagem aqui, foi em 2013, logo depois que cheguei dos Estados Unidos, que eu fiz essas viagens tudo. Eu saí daqui de ônibus, saí daqui de Belo Horizonte, fui até na Terra do Fogo, lá na ponta do Chile.
32 dias de viagem, eu fiz essa viagem. Igual, por exemplo, eu considero tanto, que eu gostei tanto da América, dos Estados Unidos, que enquanto eu estive lá nos Estados Unidos, tive 3 choques aqui no Brasil e sentia só na hora. Perdi primeiro minha cunhada, a Rita, que todo mundo conhecia ela, morreu de desastre, coitada, foi a primeira. Perdi uma tia minha, quando eu saí daqui, ela falou assim, é a última vez que você vai me ver, não, é chamada de Lurica. Não, tio Rica, eu vou só passear, daqui 5 meses eu tô aqui de volta. Porque eu tinha viajado, daí há 2 anos ela faleceu, a Rita, daí há 3 anos faleceu, o meu irmão e um homem que era amigo de todo mundo de Martinho Campos, que era o Zé Dalto, faleceu também. Então eu tive esses 3 choques quando eu estava lá na América. Mas a gente sentia só na hora. Mas depois sempre a família falava, Jairo, vem embora, sua mãe está com mais de 100 anos de idade. Sabe que você vai perder ela também morando aí? E ela sempre falava comigo no telefone, meu filho, se você gosta daí, fica aí, por minha conta não precisa ser via não. É o que eu devia ter feito, escutar dela. A gente sempre tem que escutar a mãe. E eu não escutei. Vim, mas eu tive esse privilégio de vir e fazer essa roda também ao redor do mundo. Eu, não, então eu vim, então o quê? Eu tenho muita coisa, igual por exemplo essa revista aqui, ó, que eu estava mostrando aqui, ó, aqui da inauguração de Brasília. Essa revista aqui, ó, eu não estava lá no dia da inauguração não, mas eu cheguei em Brasília, cheguei com meu irmão, esse que faleceu, Zezé, de caminhão GMC. Ele ia para lá levando aglomerado, daqui de Contagem até para Nova Cap. Eu cheguei com ele lá, a gente gastava uns 3 dias de viagem daqui lá. E a gente chegava lá e encontrava só poeira. E como pensava, gente, mas você está falando que vai inaugurar Brasília daqui 2 anos? E aí daí a 2 anos eu fui lá, cheguei a comprar essa revista Manchete lá, já da inauguração de Brasília. A gente via passagem tanto lá, tem uma história lá que do Israel Pinheiro, disse que ele falou com o Juscelino, chefe, o senhor fica quieto aí, tinha lá a casa lá, o catetinho, fica quieto no catetinho, que os candangos estão tudo enfesados por conta de pagamento atrasado. Não convém o senhor ir lá em obra hoje não. Depois eu vou lá, porque aí eles param de ficar nervosos, vou lá no meio da hora. Foi. Chegou lá, entrou no meio dos candangos, tudo, disse que ele entrou lá mesmo, e abraça um, abraça outro. E nenhum falou com ele em pagamento. Daí ele pegou, só vocês não estão lembrando do pagamento, não, mas eu vim aqui foi para contar vocês. Semana que entra o dinheiro chega para pagar vocês, todo mundo. Eu tenho uma nota de empenho, tem com a assinatura aqui do meu tio, Joaquim Pereira Duarte. Essa nota de empenho aqui, ó, foi da festa da inauguração da água, aqui em Martinho Campos. Quando eu era vereador, eu fuçando os trens da prefeitura, eu peguei essa nota de empenho aqui, ó, da compra desse busto que tá lá na praça. Que é a assinatura de Socrópolis, todo mundo conhece. Do meu tio, Joaquim Pereira Duarte, estou em Celazinho, que é a nota de empenho. Isso aqui eu peguei lá nos trens da prefeitura, eu tenho ela guardada aqui. Ué, o primeiro que eu conheci, que eu era menino, Juscelino. Ué, e veio o Tranquedo Neves, veio aqui há pouco tempo, o Tranquedo Neves. O Bias Forte, foi governador de Minas, veio aqui. E eu lembro também agora o Francilino Pereira. Francilino Pereira veio aqui diversas vezes, ele veio aqui na época quando o Dalto era prefeito, não, a escola do Coronel Pedulino, foi obra do Francilino Pereira, as Casas Popular. E depois, eu, como diretor do Banco Brasil, ele veio aqui também inaugurar esse prédio do Banco Brasil aqui. Mas graças a um conterrâneo nosso que trabalhava junto com ele, filho de Zé Benedito, Flatônio. E o esforço também, naquela época, o Dalto era o prefeito, deu o lote lá para construir, e o Zé Márcio, sempre naquela época, já está com interesse político. Foi um dos últimos governadores que teve aqui. Não, e agora o Zema também esteve aqui. A Zereta também, no governo do Zé Márcio, quando o Zé Márcio foi prefeito a primeira vez, o Zé Márcio trouxe ele aqui para inaugurar o distrito industrial onde funciona lá a madeireira da Santos Dias até hoje. Zé Márcio naquela época ele lutou com aquilo ali contra a prefeitura de Bons Baixos, de Abaeté e de Quartel-Geral, que era para ser construída em uma das cidades, e ele deu conta de trazer ela para cá.
Aí nessa época Zereda era o governador do estado. Aí nós temos um político aqui que fez muita coisa para o Martinho Campos, chama Carlos Eloy. E um outro primo meu também que traçou o Martinho Campos também de um canto no outro, era o Dr. Rossi. Que se nós temos a ligação aqui hoje da 040 a 262, foi o Dr. Rossi. O Dr. Rossi era da diretoria do DR e falou, gente, não, eu estou no DR é para isso. Eu vou ligar a 040 com a 262, que já que nós não temos jeito de sair para Brasília pela 352 aqui, descendo aqui por Abaeté, por conta de política também, ela parou aqui perto do Cedro, porque esses meios aqui não conseguiu, nós vamos sair pela 040. E ele fez isso. Ele traçou a 164, ela sai do estado de Santo Antônio do Monte, atravessou aqui e saiu na 040. Isso aí foi o Dr. Rossi. Até em homenagem a ele, eles pôs uma rua lá na frente, no nome dele. Era meu primo também. Então, na vida inteira, eu mexi com política. Outra coisa também, que tem pouca gente aqui que sabe disso. O Hospital Dr. Dilon de Andrade. Esse hospital, eu tenho também a honra de falar que foi eu que ajudei a abrir as portas dele. E pouca gente que comenta isso aqui. Inclusive, seu pai sabe disso, mentira. Eu que abri as portas do Hospital Dr. Dilon de Andrade. E nessa época eu era muito amigo do Dr. Dilon. E o Dr. Sebastião também, trouxe ele para cá na época, do Hospital Dr. Dilon de Andrade, que vai fazer 50 anos agora. Eu fui o primeiro diretor. Eu, se Deus quiser, quero voltar para a América agora. Estou só controlando. Meu visto venceu, tinha um visto de 10 anos, ele venceu agora. Vou arrumar ele, se Deus quiser, quero voltar lá. Aí para passear. E tenho vontade de vou voltar até talvez seja a primeira agora, que é a primeira que eu mais gostei dela, dessa que eu fui até na Terra do Fogo, e vou fazer ela agora, e vou fazer ela de ônibus outra vez. A gente pega o avião aqui, vai até no Rio Grande do Sul para lá, a gente vai de ônibus, e vai descendo até nas Cordilheiras dos Andes, para ali afora tudo. Essa viagem, se Deus quiser, eu quero fazer ela, não vai ser depressa. Enquanto eu der conta, eu quero viajar. Pois é, esse boné aqui quando eu fui lá que eu fiz o Safrai, lá Da África do Sul. da África do Sul. Inclusive eu tenho um boné de cada lugar que eu já fui. Tem boné. Isso aqui é quando eu fui na África do Sul. O senhor quer me mostrar as coisas que o senhor tem aqui? Mostra. Aqui, uma foto muito interessante é essa aqui, ó. A estação. O último dia que o trem saiu daqui, o trem de ferro. A estação. Aqui, ó. Aqui também a estação, a locomoção. Eles falam que isso aqui é até Dona Lilita, uma irmã da Dona Darquinha Teixeira. Aqui é a chegada do Juscelino Kubitschek aqui em Martinho Campos, tá? Chegada dele, aqui é o Juscelino, aqui é meu tio. Aqui é a chegada dele, aqui é. Aqui é lá no Coreta. Né? Esse caminhãozinho era do meu pai. Aqui é a estação outra vez, ó. Aqui é a Ponte Ferro, ó. A famosa Ponte de Ferro que não podia ter sido demolida. Pois é, fala que um aqui é a Dona Darquinha, outro não sei quem que é não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui era a casa onde o Juscelino dormiu, casarão. Aqui é quando eu comecei a construir o hotel. Aqui, isso aqui é eu lá na China com os chineses. Aqui também é lá na China. Que nós estávamos comendo bicho aqui, ó. Aqui já é eu aqui no Brasil. Esse aqui que é meu irmão que eu tô falando, o Zezé. Morreu primeiro aqui, ó, Zezé. Aqui tudo é ele, ó. A famosa vovó do Carmo, a vovó aqui é minha avó. Aqui que é a foto que eu falei, ó. Aqui é o Obama, as filhas dele, eu aqui nas muralhas da China. Aqui eu sendo batizado lá no Rio Jordão, acho que é no Japão. Esse aí é meu irmão também, o Zezé. Aqui é meu pai em pescaria. É do antigo bar. O bar do Juca Duarte. Era o bar que tinha aqui na esquina. Casa nossa, aqui é o bar. Inclusive esse sujeito tá aqui de bicicleta aqui, fala que é o... como é que é o nome? Um filho do Malcírio Iambu, casado com a filha de Alexandre. Que também é na Terra Santa. A posição da igreja eu não lembro.
Que tem um posto aqui de gasolina Atlantic, que é do Djalma Cardoso. Isso aqui é lá na Coreia. Aqui é na muralha da China outra vez. Ó. Essa foto aqui, ó, é o dia que eu cheguei lá nos Estados Unidos. Que tá até o Yuri aí. Ó. Aqui é o dia que eu peguei o avião para os Estados Unidos. Essa aqui, ó, tô lá. Aqui já foi o dia que eu voltei, junto com minha mãe, que a Helena. Foi a primeira vez que a Loteria Mineira veio aqui, numa festa. Foi o primeiro churrascão que teve lá no Parque de Exposição. Aqui na fazenda do Nilton Cardoso, Chonda Maria e eu. Essa aqui já é nos Estados Unidos. Esse aqui lá em Nova York. Tem uma foto minha aqui, ó, lá em frente à estátua. Aqui também é, ó. Mas esse carro não é meu, não. A famosa ilha lá em Massachusetts. Aqui também tem o Marcelo. Aqui, ó, nosso amigo que Deus levou, o Etinho. E eu aqui. Aqui é o Danilo. Danilo ou Braulio, matando uma galinha aqui. Essa aqui? Essa é da minha irmã, que é uma casa antiga nossa. Essa foto aqui, ó, é lá no Japão, justamente onde caiu a primeira bomba atômica lá. Uma pessoa chorando aqui. Eu que lá em Joanesburgo, ó, o famoso ninho de pássaro, mercado Ver o Peso. Isso é um boné de cada país que eu já tive passeando. São Remo. Aqui lá no Japão, já tive em Singapura. Agora há pouco tempo tive em Mônaco, Áustria, na Coreia. Agora, aqui é onde eu provo, onde eu fui. É os dinheiro tudo aqui, os dólares. Isso aqui é os cruzeiros nossos, mas eu falo aqui, ó, na África, ó, no Japão, Coreia. Aqui, ó, tive num salão, igual há pouco tempo. Maior salão de carro do mundo, lá em São Remo. Em Praga eu tive até lá no concerto daquele lá. Na Suíça, que eu tive nesses países todos. Isso aqui é uma parte de foto também. Quando eu fiz o safari aqui, ó, tá vendo? Que eu fui na Coreia, fui no Japão. Aqui, ó, fui na casa do Mandela, na África. Esse palácio aqui, lá no Japão, só que ele é todo de ouro. Kyoto? Você já esteve lá, né? Kyoto. Isso que eu dentro do navio. 100 anos da Dona Luz? É. Aqui é meus irmãos, que já faleceram. Aí meu pai, Zezé, Modesto, filha dele e o Ailton. E o Zé Benedito, mas minha mãe.